Então, boa tarde a todos. Então, para quem puder, a gente vai fazer uma breve concentração antes de começar, tá? Então, se você puder, senta num lugar confortável, de uma maneira confortável, com a coluna ereta. Sente o quadril estável. Feche os olhos. Leva atenção lá na respiração. Solta os ombros. Relaxa a expressão do rosto. Leva as mãos lá na frente do peito. Vamos cantar o mantra inicial. Om Vakratunda Mahakaya Surya Kochi Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarva Karyeshu Sarvada Om Gam Ganapataye Namaha Om. Então, o que eu propus de falar hoje é sobre processo de manifestação, né? Como que toda a criação aconteceu, né? Segundo esse olhar dos Vedas, mas principalmente no olhar do Tantra, né? O Tantra que buscou esse ponto de vista lá dos Vedas, tá? Então, tudo que existe, antes da gente começar a falar do processo de manifestação em si, né? Como que tudo criou, é bom a gente entender um pouco, dar uma revisada, né? Que tudo que existe, tudo que é manifesto, né? Que a gente fala, tudo que a gente enxerga, né? É formado pelos 5 elementos, né? Então, pelo espaço, ar, fogo, água, terra, tá? Então, tudo é manifestado através desses 5 elementos, a conjunção desses 5 elementos. E dos 3 gunas, né? Que são rajas, sattva e tamas, né? Raja é o movimento, então tudo que se movimenta, né? É o movimento em si. Tamas é o estacionado, né? Em descanso, em repouso. E sattva é o equilíbrio, né? Entre movimento e repouso. Assim, explicando de forma bem simples, assim, né? Então, a partir disso é que a manifestação acontece, né? É com isso que ela acontece, tá? Então, antes de tudo existir, né? Antes do universo existir, o que existia, né? Então, existia uma pura presença, né? É uma consciência. A gente faz uma analogia com um oceano, né? Com oceanos. Então, é um oceano de pura presença. Que em nós, né, já trazendo um pouquinho para nós, para o nosso corpo, é uma abertura que a gente sente e que percebe o mundo, né? Então, é esse espaço além da minha mente, né? Essa abertura, essa consciência, né? Então, antes de tudo, era essa pura consciência, né? Esse oceano, né, de consciência. E que o Tantra vai chamar de Shiva, né? Ele fala que é Shiva, essa pura consciência. Então, Shiva é a consciência, né? É a imobilidade, é o que não muda, é o que não se altera com o passar do tempo, com o passar das coisas. O que quer que aconteça, ele não se altera, tá? É um silêncio, né? É uma coisa imóvel e silenciosa, mas que está ali, presente em tudo, tá? Então, desse oceano de pura consciência, a gente diz que surgiu um desejo, né? A gente fala ali que surgiu tapas, né? Então, o ardor do desejo. Pode ser traduzido também como uma atração. É difícil a gente pôr em palavras assim, né? Mas a gente tenta aproximar. Então, surgiu o desejo de se manifestar, o desejo de criar, né? E dali daquele oceano, a gente traz a analogia que surge um ovo de ouro, um ovo dourado, tá? Então, esse ovo dourado
é o desejo de se manifestar. E ali se cria Shakti, tá? Então, Shakti e Shiva, né? Que são os dois lados de toda a manifestação. Shiva como essa pura presença e Shakti como tudo que se manifesta, como a manifestação, o desejo de criar, o desejo de se manifestar, tá? Os dois são a mesma coisa, mas eles se manifestam dessas duas maneiras, tá? Então, desse desejo, né, esse ovo, a gente diz que esse ovo, o nome é que é um nome difícil de pronunciar, Hiranyagarbha, tá? É o corpo sutil do todo, né? Então, nós temos o nosso corpo sutil, mas esse ovo que surge da pura consciência é como se fosse o corpo sutil de toda a manifestação, tá? É o que está por trás de tudo que é manifesto. Então, antes disso, não existia, ainda ali não existia nada, né? Ali ainda não existia nada. E dentro desse ovo, né? Esse ovo ele continha todas as formas, todos os sons, só que de uma forma ainda não manifesta. É como se fosse uma forma de um desejo só, né? De uma espera, né? De uma latência, tá? Então, Shakti, né, que é isso que se manifesta, pronunciou o primeiro mantra, né? Então, o primeiro mantra saiu numa forma de um fluxo contínuo de consciência e vibração. E o primeiro mantra, que é o mantra primordial, é o mantra Om, né? Então, do Om é a primeira vibração que surge, a primeira manifestação desse desejo, né? Então, o Om, a gente diz que o Om é a base de toda a manifestação. É uma vibração sonora, né? Então, é uma vibração que é a base de toda a criação. Então, quando sai esse som, ali já se forma, já nascem todas as forças que compõem o universo, né? Que daí aí a gente vai chamar dos deuses, né? As deidades, ou, enfim, todas as forças que compõem ali o universo, tá? E dali já todas as formas, ainda sem forma, mas já uma vibração, tá? Então, essa vibração que é a base de tudo, né? Aí, a partir dessa vibração, com esse som e com essa vibração, se forma o primeiro elemento, que é o espaço, né? Então, o espaço é onde acontecem as coisas. Então, com o espaço surge o tempo, né? Porque até então não existia o tempo. A partir dali já surge o espaço e o tempo. E do espaço, a manifestação ela vai surgindo, os elementos vão surgindo do mais sutil para o mais denso, tá? Então, o espaço é o mais sutil deles, né? O espaço é o primeiro elemento e é o que a gente não vê, a gente não toca, a gente não ouve o espaço, né? O espaço é como se fosse uma percepção, é uma vibração, né? O espaço é uma vibração. E o espaço, ele está relacionado com os nossos ouvidos, né? Que até a nossa noção de espaço está no ouvido, né? Então, junto com isso, nasce o som, né? Então, a audição, tá? Aí do espaço, o próximo elemento que se manifesta é o ar, né? O ar é um pouquinho mais denso do que o espaço. Então, o ar, você já tem a percepção, né? Você já ouve o ar, né? Então, quando o ar se movimenta, você ouve. E você tem a percepção do toque, né? Então, você já sente pelo toque o ar, né? Então, o ar, ele já vem com essa percepção do toque. E esse é o segundo elemento. E aí do ar, o elemento se densifica um pouquinho mais e surge o próximo elemento, o terceiro elemento, que seria o fogo, né? Então o fogo ele é um pouquinho mais denso do que o ar. Aí o fogo, então, ele vai acumulando esses sentidos, né? Então você consegue ouvir o fogo,
você consegue sentir ele pelo toque e você consegue ver o fogo, né? Então, ele vai se densificando. Então, o fogo já traz o brilho, né? Aí você já tem o brilho, você consegue ver as coisas, né? Através do fogo, da luz do fogo é que você consegue ver as coisas, né? E daí do fogo se densifica um pouquinho mais e nasce a água, né? Nosso quarto elemento. Então a água já é mais densa, ela pode ser ouvida, ela pode ser sentida pelo toque, pode ser vista, né? E ela traz mais um elemento, mais um sentido, que é do paladar. Você consegue sentir o gosto, né? Então, aqui você vai vendo que vai se densificando a matéria, né? A matéria vem do mais sutil lá do espaço e vem se densificando e trazendo como se fosse agregando mais sentidos a ele, né? Para essa percepção dos elementos. E depois da água vem o elemento mais denso, né? Que é a terra, que é o último elemento, e é o mais denso, é o que mais tem densidade. Então, a Terra, ela acumula todos os sentidos dos outros elementos, né? Então, ela pode ser escutada, ela pode ser sentida pelo toque, ela pode ser vista, ela pode ser sentida pelo paladar e ela pode ser cheirada, tá? Então, aí a gente conecta os 5 elementos aos nossos 5 sentidos, tá? Essa densificação da matéria, dos elementos, né? Então, do mais sutil para o mais denso, é que vai se transformando na manifestação, né? Então, aquele desejo de criar que nasceu com uma vibração, essa vibração vai se densificando e vai se formando, se tornando em formas das coisas, tá? Essa ideia dessa vibração é muito interessante, primeiro porque essa descrição de como que as coisas vão se formando, né? Essa descrição do yoga, de como o mundo se cria, é muito parecido com o que a ciência prega, né? O que a ciência, de certa forma, nos traz, né? Que houve uma explosão, né? E a gente pode, eu não sei, mas na minha mente, quando eu vejo essa explicação, eu imagino que não foi uma coisa lenta, né? Que foi e tudo se formou, né? Outra coisa que é dito também é que essa manifestação, ela se expande e se recolhe, se expande e se recolhe, né? E a gente está num movimento de expansão, eu acho, ou de recolhimento, acho que é de expansão. E os cientistas também mostram que o universo também está num processo de expansão, né? Então, para mim fez muito sentido, assim, e um sentido mais poético do que uma explicação científica, sabe? Só que faz essa relação, né, dessa poesia, né, da criação através de uma coisa assim mais, para mim, mais palpável, você imaginar essa vibração se transformando, né, do que o que a ciência explica, né? Outra coisa também é que essa vibração, né? Então é dito que tudo o que é manifesto, todas as formas que existem, elas são feitas de vibração. É uma vibração, né? Uma vibração que se densificou. E agora com os estudos da física quântica, né? Eles estão chegando num ponto, né? Eles estão lá dissecando o átomo até não caber mais. E eles estão chegando num ponto onde não existe matéria, onde não existe uma coisa física como um átomo. É só realmente uma vibração. Não sei nem explicar cientificamente como eles falariam isso. Então, para mim, isso fica muito claro, que faz muito sentido essa explicação dos Vedas aí, né? E como que eles sabiam de tudo isso tantos mil anos atrás, né? 12 mil anos atrás. E como que essas energias se manifestam no nosso corpo, né?
Então, a gente sempre tem que trazer a ideia de Shiva e Shakti, né? Então, Shiva é aquela consciência, né? Aquela abertura, onde a gente percebe as coisas, e Shakti é esse movimento da vida, né? Esse movimento de manifestação de vida e morte, né? Que tudo, a todo tempo a gente está num processo de nascimento e de morte, né? Ao nosso redor, em todas as coisas. A mente humana é que não consegue muito bem captar esse movimento, a gente vê em frames, né? O agora, o agora, o agora, como se sempre fosse estático. Mas se você perceber essa ondulação, né? Essa dança cósmica, né? Da manifestação, é isso, né? E isso é Shakti, é essa manifestação das coisas, né? Então, dentro do nosso corpo, aí a gente vai fazer essa relação da manifestação, então, com os chakras. Por que com os chakras, né? No nosso corpo, a gente tem muitos chakras espalhados pelo corpo, né? Mas a gente trabalha com alguns deles, que são os mais importantes, que estão mais vinculados aos nossos sentimentos e às nossas emoções. Então, primeiro, Sarasrara Chakra, né? Que é aqui no topo da cabeça. Aí tem aqui o Ajna Chakra, que é o terceiro olho, né? O terceiro olho. Vishuddha Chakra, que fica aqui na garganta. Anahata Chakra, que é aqui no coração, no peito. Deu branco. O Manipura Chakra, que é no plexo solar, né? Então é entre aqui a costela e o umbigo. Swadhisthana Chakra, que é no ventre, embaixo do ventre, e Muladhara Chakra, que é a base, né? Deixa eu fechar a porta e ficar batendo só um pouquinho. Então, a gente conecta os elementos aos chakras. Então, como que isso se manifesta no nosso corpo, né? Então, quando a gente faz esse processo, como a manifestação ela é feita do mais sutil para o mais denso, né? E daí no nosso corpo a gente trabalha, então, do mais denso para o mais sutil. Porque qual que é a ideia? A gente fazer o caminho reverso, né? Então, a gente está na matéria, a gente está no que é mais denso. Então, a gente começa a trabalhar do mais denso ao mais sutil até chegar nessa pura consciência, né? Então, o primeiro chakra é o Muladhara Chakra, né? Então, é a base do corpo. Está na base. E ele está relacionado com o elemento terra, né? E esse elemento terra é o que nos mantém ancorados, né? É a firmeza, é o impulso de vida, né? Ele trata também de energia sexual, energia vital. Essa energia que vem do impulso de criatividade. Então, a terra é o que traz esse impulso. E os aspectos que estão associados a esse chakra é o medo e o apego. Tá? Aí depois o próximo chakra é o Swadhisthana, que é um pouquinho acima. O Muladhara e o Swadhisthana, eles são quase próximos ali, né? O Swadhisthana, ele é um pouquinho acima do osso pélvico, assim, da pubis, tá? Para dentro, né? Então, quando a gente, até na nossa prática, né? Quando a gente ativa o Dhyana Bandha e o Mula Bandha, esses dois chakras é como se eles formassem uma energia só ali, porque os dois são muito próximos, tá? O Swadhisthana está relacionado à água, né? A água, então, fica na região do ventre, né? Toda essa região dos órgãos reprodutivos, né? A água está muito relacionada com a criatividade, com a criação, né? Com a reprodução. Quando nós ainda não éramos seres humanos, né? Eram os primeiros seres, eles saíram da água, né? Eles nasciam no oceano. E dentro do nosso ventre, o nosso início de vida é dentro de um oceano, né? Dentro da água, né? Então, é como se a gente tivesse trazido esse oceano primordial lá dos primeiros seres para dentro do nosso corpo, para reproduzir aquilo dentro do nosso corpo. Então, toda a criação, né? O início de toda a criação se faz na água, né?
É esse fluxo da água, né? Então, a água está relacionada com a fertilidade, com a criatividade, né? Então, esse chakra está relacionado com isso. A gente diz que esse chakra é onde a gente tem a noção do nosso eu, é o assento do nosso eu, tá? Então, e os aspectos que estão associados é a vaidade e a vergonha. Então, aí relacionados à imagem que a gente faz do nosso próprio corpo, tá? Aí o próximo chakra, então, que é o Manipura Chakra, né? Que é o que está relacionado com o elemento fogo. Que fica aqui no plexo solar, né? Uns 3, 4 dedos acima do umbigo. Então, aqui é que tem o fogo, né? O ardor. Então, o fogo, qual que é a característica do fogo, né? Ele queima, ele transforma, ele tem a força de transformação, né? Então, ele digere, né? Ele processa, ele transforma algo em outra coisa. Então, é esse poder desse chakra, né? O de transformação. E o aspecto relacionado é o desejo, né? É o fogo do desejo, né? É o fogo de querer as coisas. Aqui também está associado ao sentimento de raiva, né? Esse chakra está associado ao sentimento de raiva, né? Porque a raiva nada mais é que um desejo frustrado, né? Quando a gente não consegue alguma coisa, a gente sente raiva, né? Essa é a origem da raiva. Qualquer raiva que você sinta, é só você buscar qual que é o teu desejo que foi frustrado, né? Para você sentir aquela raiva, tá? Aí o próximo chakra, que é o Anahata Chakra, que é aqui, né? No peito, tá? No coração. Então, esse que é o ar, né? Que está relacionado ao elemento ar, que aqui ficam nossos pulmões, né? Então, está relacionado ao elemento ar. Ele tem a força de expansão e de recolhimento, tá? Então, é isso que tem, né? Quando a gente inspira, a gente expande. Quando a gente exala, a gente se recolhe, né? Então, é a expansão e o recolhimento. Então, esse chakra, ele vai trazer os aspectos de tristeza, de solidão, medo de amar, né? Porque ele está relacionado com o toque, né? Lembra, né? Que o elemento ar é o que traz o toque da pele, o sentir na pele, né? Então, o medo de amar e a tristeza basicamente é quando você se sente sozinho, né? A tristeza normalmente vem relacionada a isso. Então, esse medo de amar é o medo do toque alheio, né? É o medo de tocar e ser tocado, tá? Então, por isso tem muita relação com esse chakra. Esse chakra também tem relação com nossos braços e mãos. Então, essa ação de dar e de receber, né? Que a gente faz com as mãos. As deidades sempre estão, né? Uma mão assim, aqui não sei se eu consegui mostrar, e outra assim, né? Uma para cima e outra para baixo. Então, eu recebo, né, o que você tem para me dar, e eu te dou minha bênção, né, enfim, o que for. Né? Então, esse simbolismo de dar e receber, né. E o próximo chakra, que é o Vishuddha. O Vishuddha Chakra, ele é essa conexão entre os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos estão aqui, no nosso corpo, né, e esse chakra, ele faz essa relação dos nossos sentimentos com o que a gente expressa, né? Então, está relacionado à fala, à nossa fala. Então, muitas vezes a gente sente uma bola na garganta quando a gente quer falar uma coisa e não fala, né? Aquilo fica preso. Você sente fisicamente isso, fica preso na garganta, né? Então, é essa relação. Ele faz essa conexão dos chakras que ficam aqui no corpo com os chakras aqui, né? Da mente, principalmente esse, né? Que é esse chakra da mente. Então, com a mente, né? Essa nossa mente que processa tudo e como você põe esses sentimentos para fora. Então, é como se fosse uma ponte, né? Entre o nosso corpo e a nossa mente. E os aspectos associados a esse chakra tá o medo do julgamento alheio, né? Então, como você vai se expressar e como isso vai ser visto pelo outro, né? Você está tirando as coisas que estão dentro de você e colocando para fora, né? Como que o outro vai enxergar isso, né? Então, esse medo do julgamento.
E o medo de se expressar também, né? E como está relacionado à fala, quando a gente começa a aprender a falar e aprender a entender o que é certo e o que é errado, essas coisas, a gente vai criando dentro da nossa mente uma voz interna, é uma vozinha que fica conversando com a gente o tempo inteiro, o tempo todo. Se você parar para perceber, tem uma vozinha ali o tempo inteiro conversando com você, né? Então, essa voz a gente começa a criar lá na infância, quando a gente aprende a falar. E é através desse chakra, né, que é a voz. Então, isso acontece na nossa mente, a gente fica com essa voz. E essa voz é o nosso... putz, fugiu a palavra. É a nossa censura, né? Porque nessa voz é que tá as coisas que a gente aprendeu, do que é certo, do que é errado, do que eu posso, do que eu não posso, do que é aceito, do que não é aceito, né? É essa vozinha que vai ficar falando para você. Faça isso, não faça, você gosta, você não gosta, eu quero, eu não quero, né? Então, essa voz é essa voz do julgamento, né? É o que te julga, é o que julga você, é o que você se julga e julga os outros, é essa voz, né? E está relacionada a esse chakra. Até uma boa dica de meditação e que me ajudou bastante a aprender a meditar, é você se concentrar nessa voz e simplesmente silenciar essa voz. Você vai perceber que é difícil, não é uma coisa fácil de fazer, porque ela está ali a tua vida inteira, né? Você vai perceber que tua mente continua ativa, você continua com imagens, com sons, mas quando você silencia aquela voz, é como se fizesse isso, assim. Você acalma, até o coração parece que dá uma desacelerada, assim. Então, vale a pena levar atenção nessa voz interna. Aí os outros dois chakras, então, o Ajna Chakra, que é aqui, né, o nosso terceiro olho, está relacionado com a nossa intuição, com a nossa mente, né? Também está relacionado com esse comando sobre o corpo, né? Porque está relacionado com o nosso cérebro. Então, esse comando sobre o corpo, sobre os sentidos, sobre tudo, é o comando. E está relacionado à ignorância de si mesmo, né? Porque qual que é a ignorância de si mesmo, né? É a visão de que eu sou separada do resto, né? Que eu sou uma coisa, o resto é outra coisa. E como a gente viu, né, no processo de manifestação, é tudo a mesma coisa, né? A gente só assumiu uma forma, né? Mas a essência, a base é a mesma. É a mesma para tudo que é manifesto, para tudo que é manifesto. A diferença do ser humano é que a gente tem esse chakra. E a gente percebe, né? A gente consegue perceber essa manifestação, né? Então é dito que nós seres humanos, né? A gente seria os olhos do Criador, né? Que o Criador, ele quis enxergar a própria manifestação e a partir dos nossos olhos, nossos sentidos, é que ele percebe a própria manifestação, né? Porque um animal, por exemplo, vai falar, os animais, né? Os animais, eles são feitos de instintos, né? Eles têm os chakras lá também, né? Eles têm sentimentos, eles têm tudo. Mas eles não têm a noção de que eles existem, né? Eles fazem uma sobrevivência, mas como se fosse uma sobrevivência para pura reprodução, né? Acho que eu não vou saber explicar isso de uma forma mais bonita, assim. Tem uma forma mais bonita, mas eu não vou saber explicar. A nossa diferença, isso não quer dizer que nós somos superiores, tá? Eu não estou colocando dessa forma, que nós somos superiores por isso, tá? Porque nós somos a mesma coisa do que tudo que está manifesto, né? A gente é feito da mesma coisa. A diferença é que a gente tem essa percepção, essa abertura, e que a gente consegue perceber que nós existimos, né? E esse chakra aqui, ele traz essa ignorância e a dissolução da ignorância também, né? Quando você consegue chegar lá, que é essa percepção de que você não é separado do todo, né? Que você faz parte de tudo isso. E o último, né?
Sahasrara Chakra, que é a pura presença, né? Que é Shiva. Então, é uma pura presença. Que é a fonte criativa da vida. Que é de onde tudo saiu. Aí, então, qual que é o papel do yoga dentro disso, né? Então, eu entendi que a manifestação foi feita dessa forma, a partir dos elementos, do movimento, de uma dança cósmica, que tudo está em eterna criação. Tá, e daí, né? O que eu faço com isso? Então, o que o yoga propõe para nós, né? Dentro dessa visão. Então, é fazer o caminho contrário, né? Então, a gente está na matéria, a gente está na parte mais densa, né? Então, um exemplo disso é dentro de uma prática de Hatha Yoga, né? Por exemplo, você começa a trabalhar a parte mais densa, você começa a trabalhar lá no Muladhara Chakra, né? Você trabalha essas coisas. Depois você abre o peito, aqui no Anahata. Aí depois você vai para as invertidas, você começa a levar a consciência aqui, né? Então você vai fazendo esse processo inverso, você começa do mais denso para o mais sutil. Por último, você vai para a meditação, né? Isso numa aula de Hatha Yoga, né? Um exemplo, tá? Mas é todo esse processo dos ensinamentos de Vedanta, o que você começa a estudar é a base do conhecimento do que você é, do que é teu corpo, como que você é formado, o que você está fazendo aqui, o que é o mundo, o que é a manifestação, né? Aí depois você começa a estudar as coisas mais sutis, o que é esse corpo sutil, o que são os sentimentos, o que é minha mente, né? Aí depois você começa a entender que você faz parte do todo, né? E começa a fazer esse retorno, né? Do mais denso para o mais sutil, tá? E retornar lá para aquela pura consciência, tá? Então, dentro do nosso corpo, a gente fala que a gente tem Shiva e Shakti. Então, né? Shiva é essa presença que permeia tudo. E Shakti é isso que se movimenta, né? Para entender um pouco o que é Shiva, né? Que é essa pura presença. Quando a gente é bebê, a gente tem um corpo de bebê, uma mente de bebê, né? Mas o Joércio lá, ele já era o Joércio, né? Ele era um bebê. Hoje, o corpo dele é outro corpo. Ele já não tem mais nada daquele bebê. Ele não tem mais aquela mente daquele bebê, né? Mas ele continua sendo o Joércio. Algo permaneceu e que não mudou ao longo do tempo. Alguma coisa ficou ali dentro, né? E é isso. Isso que não muda é o que realmente a gente é, né? Que é essa pura presença, essa consciência, tá? E essa mudança, essas mudanças, tudo que muda, que nasce, que morre, é Shakti, né? Aí, então, dentro do nosso corpo, a gente diz que tem os dois lados, né? O lado esquerdo é o lado feminino, né? Que seria Shakti, a criação. Seria o lado esquerdo, Shakti, o lado direito, Shiva, que é o lado masculino. Todo mundo tem, né? Sendo homem, sendo mulher, é igual. Aí, quando a gente vai observar os chakras, a gente faz essa inversão, né? Shiva aqui em cima e Shakti na base. Tá? Então, a gente diz que a base lá, o Muladhara, é onde contém toda a essência da criação, todo o impulso criativo. Então, quando a gente estuda... como que é o nome? O despertar da Kundalini, né? A Kundalini, que a gente fala, é o despertar de toda essa consciência que está lá na base e trazer para o restante do corpo. Porque toda a consciência, toda a fonte de criatividade, de criação, de desenvolvimento está lá na base, né? Daí a gente diz que ele sobe, que é o encontro de Shakti, que está na base, com Shiva, que é a consciência. Quando encontra os dois, é que a iluminação acontece. Que eu acho que a gente está meio longe, mas ok. Então, eu fiz assim, bem resumidinho, porque é um assunto muito complexo, e se eu entrasse com mais detalhes em todos esses pontos, eu ia ter que explicar mais coisas, né?
Então, eu fiz um resuminho. Mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, né? Se deu para entender o fio da meada, se tem algum comentário, alguma coisa. Acho que a gente não está ainda no processo de iluminação, mas pelo menos a gente está no processo de eliminação, né? A gente já eliminar algumas coisas já tá ótimo. Pois é. Carla, o que eu queria comentar é que, assim, eu já li bastante, lógico, eu não estudo como vocês, né, a questão dos Vedas lá, mas eu nunca tinha conseguido fazer uma ligação dos elementos com os chakras. Eu não tinha conseguido, acho que entender, sabe, com essa orientação que você fez, com esse sequenciamento, assim. Muito lindo, muito legal. Obrigada. Legal. Eu que agradeço. Foi ótimo. Que bom. Eu estou pensando em fazer, provavelmente para o ano que vem, não sei ainda, né? Vai depender dessa pandemia, mas eu estou pensando em fazer um curso de chakras, né? Porque eu já fiz uma vez com o Thales, presencial, e estou fazendo de novo. Você está fazendo online, Carla, com ele? Estou fazendo online, uhum. Eu fiz a formação de yoga com ele é fantástico. Você fez também, né? Eu também fiz a formação com ele. E daí eu estou fazendo de novo de chakras, porque foi muito incrível, assim, e é muito complexo, vai algumas vidas aí para entender certinho, mas é muito bonito. Aqui foi um resuminho do resuminho, mas é bem bonito, assim. Aí vamos ver se dá certo de fazer ano que vem. Vamos ver. Lindo mesmo. Obrigada, Carlinha. Obrigada. Carla. Oi. Uma única coisa, mas não precisa se estender, porque eu acho que pode ser imenso, né, a resposta, mas o Ashtanga, ele é também ligado a o despertar de Kundalini? Ele Não, né? não é o foco. Esse despertar da Kundalini é mais nas práticas tântricas, né? Uhum. O Ashtanga não vem... Apesar de que todo o Hatha Yoga ele é muito tântrico. Se você for estudar o Tantra, qualquer prática de yoga que a gente faça hoje vem do Tantra, basicamente. Mas eu acho que não, né, Simone? Eu nunca ouvi dentro do Ashtanga esse termo do despertar da Kundalini. Dessa maneira, não. Eu Não. acredito que não. Né? Tá. Apesar de que sempre vai ter o equilíbrio ali dos chakras, o equilíbrio das nadis, a purificação das nadis, né? Do Sushumna Nadi, que é o canal principal. Vai acabar acontecendo, não que é um mas objetivo, não um foco, né? assim. Não é um foco. Uhum. Isso, eu vou contar um pouquinho a minha experiência, tá? Eu que fiz eu fiz o curso de chakras com o Thales, eu fiz em 2018, isso. Foi um pouquinho depois de eu ter começado a estudar realmente yoga. Yoga eu já fazia há muito tempo, mas foi um pouco depois de eu começar a realmente estudar yoga. E a primeira vez que eu fiz o curso de chakras foi bem complicado assim, difícil, sabe? Porque tirou umas cascas bem grossas assim de mim, sabe? Do que eu conhecia, desse processo de autoconhecimento. Eu estava começando esse processo de autoconhecimento, né? E agora, então, depois disso eu comecei a fazer Ashtanga. E daí, só que daí, depois disso, eu já tinha uma percepção desses chakras, sabe? Do que eles significavam e tudo mais. E eu consegui, assim, de uma certa forma, ir percebendo essas mudanças em mim com a prática de Ashtanga nesses chakras, sabe? Então, o Muladhara, que trabalha muito ali, né? Eu consegui sentir muito mais firmeza, eu perdi muito dos meus medos, sabe? Medo de várias coisas, né? O Swadhisthana ali, que é o assento do eu, né? Onde traz a vergonha do corpo, né? O olhar para o corpo.
Depois que comecei a praticar Ashtanga, mudou completamente como eu olhava para o meu corpo, como eu olho para o meu corpo, né? Antes eu tinha muita vergonha de muitas coisas, hoje, gente, tudo bem que é um processo de crescimento também, né? A gente vai envelhecendo e vai ficando mais pertinho, né? Mas, assim, ainda assim, sabe? A diferença é muito, muito marcante para mim, assim, dentro de mim. Aqui o Manipura, né? Que é o da raiva. Gente, tinha uns processos de raiva muito fortes, assim, na minha vida. Nunca fui uma pessoa raivosa, mas tinha algumas coisas que me traziam muita raiva. E que hoje, claro, eu ainda sinto raiva de muitas coisas, mas eu consigo olhar para essa raiva de uma forma diferente, assim, sabe? Eu consigo enxergar essa diferença dentro desse processo. O Anahata, quando eu fiz o curso a primeira vez, gente, eu quase morri no mês que era para trabalhar esse chakra. Eu chorei o mês inteiro. Cara, nossa, foi desesperador. Não foi tanto, né? Senão eu vou assustar vocês. Né? Foi muito sofrido. E hoje eu sinto essa abertura, sabe? Eu sinto como eu estou trabalhando isso, a força que está dando nos meus braços, sabe? Porque faz parte, né? Os braços estão relacionados. Essa fraqueza do braço é a fraqueza aqui, né? Enfim, a diferença da fala. Eu tinha muitos problemas de fala. Nossa, eu era um puro problema também, né, gente? Vamos combinar aqui. Eu tinha muitos problemas de fala, de falar, de me expressar, sabe? Hoje em dia eu sou uma maior tagarela, eu nunca fui tagarela, eu sempre fui muito quieta, muito tímida. E hoje eu sou super tagarela. Às vezes eu nem me reconheço, sabe? Quando alguém fala assim, a Carla gosta de falar, esses dias num curso que eu estava fazendo, alguém falou, a Carla fala que ela gosta de falar. Me deu um choque. Eu falei, tipo, eu não me vejo assim, porque eu sempre fui muito tímida, né? E hoje eu falo pelos cotovelos. E isso eu percebo que, claro, foi um processo de conhecimento, de estudo, mas que dentro do Ashtanga me fez movimentar esses chakras e fez eu dar uma revolucionada em todos esses aspectos na minha vida. E isso é o despertar da Kundalini, de certa forma, né? Que a Kundalini vai, né? Claro, eu acho que não fiz o processo todo, nem sei direito, nunca estudei direito como que é esse processo, mas eu acho que faz parte disso, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, acho que ele contribui, sabe? O trabalho é bem intenso dentro da Ashtanga com isso, com os chakras. Então é isso, gente. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos cantar. Carlinha, só queria comentar uma coisa que você falou, que comigo aconteceu um processo interessante e semelhante. Eu fiz o curso com o Thales, de Hatha Yoga, em 2012, segundo semestre de 2012 e primeiro semestre de 2013, e também me despertou a vontade de conhecer o Ashtanga logo depois. Foi interessante mesmo. Sim. E eu também nunca estudei a questão da Kundalini, né? Mas eu acho que a gente está no comecinho de um despertar, né? Acho que o fato da busca em si, mesmo que a gente não chegue lá no resultado, é o caminho que é o importante, né? É o que vale, né? Isso. É porque a gente tem essa visão limitada da nossa vida aqui, né? Esse espaço de tempo que a gente vive aqui, né? Mas se a gente vê que a gente sai daqui e nasce num outro ponto e continua essa jornada, que é a ideia dos Vedas, né? Que a gente sai desse corpo e continua esse processo, né? Ao longo dos tempos. Então, ok, a gente só está no caminho. O caminho é muito longo, muito maior do que a gente consegue visualizar hoje, né? O caminho é o mais importante, né? Então, tá, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos cantar uma mantrinha? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om. Obrigada, então, hein?